vocês vão perceber o seguinte: o sistema operacional do servidor para o qual eu estou transferindo está em inglês. É um ambiente de produção, é um cliente meu, eu fiz isso para uma transição de um ambiente que está em produção. E por que eu escolhi preferencialmente o sistema operacional em inglês? Por duas razões importantes. Primeiro, documentação do fabricante. O que você vai ter da Microsoft, seja no caso do Windows, né, quanto para qualquer outro fabricante, o que você vai ter de documentação em inglês não se compara com o que tem em português. Tem muito mais coisa em inglês disponível na internet, no site do fabricante, em manuais, do que em português. E a segunda razão é a própria internet. Então, se você quer ser um profissional de destaque, e se você quer fazer a diferença nesse meio corporativo, no meio de TI, isso é essencial, é o inglês. Ah, mas você precisa saber inglês fluente? Você precisa entender que o inglês é uma necessidade. E a partir daí, se você não sabe inglês, se dedique. Eu não vou ensinar inglês aqui no canal, mas pega aí um Google Tradutor, entendeu? Faz a tua pergunta lá no Google Tradutor em português, cola a pergunta que você fez em português no Google Tradutor, fala para ele traduzir para inglês e faz a busca em inglês. Você vai ter um mundo que vai ter X de tamanho se você estiver falando só em português, e ele vai ter 100x o tamanho se for em inglês. Então, se você quer se destacar, e se você quer fazer diferença, se você começar por aí, você já vai ter um grande diferencial do mercado. A maioria dos profissionais, elas estão presas em português, em fóruns de internet, tudo em português. Existem pessoas muito competentes, existem fóruns muito bons em português, porém você vai entender que a real necessidade e o grande destaque vai estar para aqueles que estiverem expandindo esse conhecimento com o inglês. Uma das razões pela qual o sistema operacional está em inglês, eu falei de duas, tem uma terceira, visualizador de eventos. Quando você tem erros do sistema operacional, quando você tenta fazer uma transação, ou quando o servidor dá algum retorno para você, ele vai gravar esse erro lá no log de eventos do Windows. A gente vai aprender muito isso aqui no canal. Quando ele grava no log de eventos, se você fizer a busca em português, provavelmente você não vai achar resposta para o teu problema. Se você pegar o teu log de eventos e ver lá o Event ID que ele gera, e o texto que ele gera em português, dificilmente você vai encontrar respostas satisfatórias. Então geralmente eu tenho esse problema quando eu tenho o sistema operacional em português. Se eu tenho um erro que eu preciso mitigar, eu vou até o visualizador de eventos, e aí eu olho e eu vejo que está em português o sistema operacional. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que traduzir aquilo que está em português lá no log de eventos em inglês para conseguir achar a resposta. Eu nem procuro as respostas em português, porque dificilmente eu encontro. Então, assim, se você seguir essa dica, só essa dica, você já vai perceber que vai ser um diferencial enorme para você. Se você tem dificuldade com inglês, dedique-se, aprenda, se esforce um pouco mais, você vai perder um tempinho ali na tradução, tentando entender melhor o inglês. Com o tempo, você vai se habituando com esse inglês técnico. E aí o que vai acontecer inevitavelmente é que você vai ser uma pessoa muito, mas muito mais eficiente na hora de encontrar a solução para os problemas que você vai enfrentar no seu dia a dia como TI. Os canais que eu sigo, as fontes e que eu procuro, a absoluta maioria está em inglês. Eu quase não vejo nada em português. E não é preconceito, não é nada. Estou falando por causa de tamanho de conteúdo, de qualidade de informação, de documentação do fabricante. Não tem ninguém que fornece uma melhor informação para você que o próprio fabricante do produto o qual você está utilizando. No caso, o Windows Server, a Microsoft,